perguntar por que você virou economista? Pois é. Essa é uma boa pergunta, na verdade, porque eu não me auto-intitulo economista, apesar de ser formada em ciências econômicas, né? Bacharel em ciências econômicas e, portanto, habilitada para atuar como economista. Eu prefiro me auto-intitular bacharel em ciências econômicas, não economista e professora, né? Se você me perguntar qual é a minha profissão, eu não vou me autodeclarar economista, eu vou me declarar professora. Mas aí você está saindo do roteiro das perguntas. A primeira pergunta não era essa. Você quer começar por aí. Quem é o economista? O economista é um profissional que pode atuar em várias áreas, né? Pode atuar em várias áreas, inclusive em áreas que inicialmente não são voltadas para o profissional da economia. Eu acho que o economista, ele tem a formação tem uma amplitude tal, né? Uma visão geral da realidade social, econômica, que ele vai poder atuar em várias áreas, né? Desde ONGs, né? Organizações não governamentais, organizações sociais, passando por empresas privadas, né? Governo, setor público, multinacionais, né? Prefeituras municipais, governo de estado, órgãos do governo, né? A gente falou setor público, mas órgãos do governo também, né? Como Banco Central, como BNDES, como IPEA, Ministério da Fazenda e tal, estatais. Então você pode ter a atuação do economista em vários setores, né? Em vários setores. Então identificar o economista como um profissional, né, do mercado financeiro é um erro, porque não é apenas isso. Eu vou voltar para o que eu disse sobre o ser bacharel formado, bacharel em ciências econômicas, que é um ponto no qual eu insisto muito com os meus estudantes, principalmente os do primeiro período. E que eu falo, vocês sabem disso, né? Não sei se lembram, mas o que eu digo é que foi feita essa escolha. Eu escolhi me tornar bacharel em ciências econômicas. Então você vai sair com um título de cientista. Então, somos cientistas. Você é economista. Talvez, também. Mas antes de tudo, um cientista social. Então minha primeira preocupação é em situar a economia dentro desse campo amplo das ciências sociais, né, e não das ciências naturais ou exatas. E aí a gente precisa refletir sobre o que é ciência, sobre o que é fazer ciência, sobre qual é o objeto da ciência, sobre qual é o método de fazer ciência. Eu falo, foi mal aí, galera, sinto muito, não é culpa minha. Você escolheu formar bacharel em ciências econômicas e não é possível passar pelos 4 anos de graduação sem em nenhum momento refletir sobre o que é a ciência, o estatuto da ciência. Então, se você me perguntar o que é economia, né, a pergunta ela tem relação com isso, assim, o que é a ciência econômica? Olha, economia está presente sempre que alguém toma uma decisão, um agente toma uma decisão. Então, a economia está presente quando eu decido se eu quero almoçar num restaurante que está aqui mais perto da porta ou num restaurante que está mais no centro de Niterói. Isso é uma decisão econômica, porque eu estou pensando no preço, eu estou pensando na qualidade do serviço, eu estou pensando no que aquilo vai me trazer de satisfação, comida. Às vezes eu posso querer escolher um restaurante um pouco mais longe porque tem uma comida mais light, ou não. Então, eu acredito que sempre que a gente toma alguma decisão que envolve algum tipo de consumo, produção, política pública, investimento, a economia está presente. Seja uma pessoa física, seja uma empresa com uma decisão de produção, decisão de subir preço, baixar preço, aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, investir em bens de capital, ou quando o governo faz uma política pública, geralmente toda política pública tem um impacto econômico, né? Tanto que, e aí emendando um pouco nessa outra parte da tua pergunta, tanto que uma área de trabalho muito importante é a avaliação de políticas públicas. Economistas trabalham nisso. Então, o economista ele trabalha em diversas vertentes, e não só
por exemplo, no mercado financeiro. Muitos dos nossos alunos, inclusive aqui na UF, vão trabalhar no mercado financeiro. Aqui a gente tem professores que são especialistas em finanças, a gente tem muitas disciplinas que são da área de finanças. Só que não só isso, né? Assim, a avaliação de políticas públicas é uma área muito importante, né? Você tem alunos que vão trabalhar mesmo no mercado privado, fora do mercado financeiro, trabalhando em consultorias, por exemplo, consultoria econômica, né? Em que você precisa ter, sei lá, pessoas com habilidades específicas, né? Economistas que são muito bons na área de economia industrial e conseguem analisar a dinâmica de um mercado específico, né? Porque, sei lá, a pessoa é contratada para fazer um estudo para entender o mercado de gás natural. Então, ela vai precisar ter habilidades que são mais ligadas à área da economia industrial, por exemplo, em que você tem que entender um pouco como é que é a dinâmica do mercado, a estrutura, a parte regulatória. Então, eu acho que o economista ele é um profissional que é muito versátil, no sentido de que ele pode trabalhar em diversas áreas, né? Ele pode trabalhar no mercado financeiro, ele pode trabalhar com consultor econômico, ele pode virar um acadêmico, como é o meu caso. Ele tem... O que eu acho que o grande diferencial é o seguinte, muitas áreas podem aprender a parte, por exemplo, quantitativa de economia, econometria, estatística, inferência, estatística, né? Só que o economista ele consegue juntar uma boa capacidade técnica com uma habilidade de conectar isso com a teoria e interpretar isso. Porque uma coisa é só a parte técnica, outra coisa é você ter conhecimento teórico para você poder interpretar isso, né? E entender determinadas variáveis, né? Isso eu acho que é um grande diferencial, que eu acho que diferencia de outras profissões, eu acho. E aí, de cara, como historiadora do pensamento econômico, eu preciso dizer, isso muda ao longo do tempo. O que é economia? Só para essa pergunta não tem uma resposta única. Porque o Adam Smith achava uma coisa. Se você olha para qual que é o objeto da ciência, ele não parte de uma definição. A economia é isso. Mas quando a gente olha para a obra e para os temas sobre os quais ele se debruça, quais que eram as suas preocupações? Primeiro título da obra, não precisa nem ler a obra. Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Aí a gente que fica íntimo chama a riqueza das nações. Então toda a obra gira em torno de desvendar objetivos centrais. Qual é a origem da riqueza? Como é que a riqueza cresce, se acumula, se distribui entre as diferentes classes, circula, qual é o papel do Estado, tributo, política econômica, né, voltada para o crescimento da riqueza. Motivo pelo qual a gente olha para aquele momento da história e diz assim, a economia é ciência da riqueza. E eu acho que o Adam Smith não ia se opor a isso, né? Ele não ia ficar contrariado, não. Primeiro, economia política, né? Não é economia, é economia que emerge da ciência moral e está diretamente relacionada à política, porque depois a gente pode falar mais sobre isso, do mesmo jeito que a economia está em tudo, né? Faz parte da nossa vida, a nossa vida também é política, né? A política também está em toda parte e, num primeiro momento, a economia não tem receio em deixar claro e revelar a sua relação com a política. Nenhum receio. Então, aquela teoria se desdobra em um receituário, né? Em um tipo de política econômica que a gente vai classificar como liberal. É pai do liberalismo clássico, defesa do livre mercado, do liberalismo, até em um sentido que vai além só do livre mercado, como o grande pensador que era o Adam Smith, né? Ele é um liberal em sentido mais amplo do que esse liberalismo econômico mais estreito ao qual a gente está acostumado hoje, né? O liberal do livre mercado, mas também do livre mercado, né? Importante para que o mecanismo de preço flutue, para que os preços flutuem e promovam os ajustes necessários, a liberdade de comércio internacional, que vai ser defendida já desde do Adam Smith, pela economia política clássica. Então veja, e o método, né? O método muito histórico-indutivo, né? De olhar para a história, ali no caso aí num capitalismo emergente. Mas, bom, o capitalismo emergente, ele estava inserido num contexto de surgimento desse capitalismo, de crescimento das primeiras cidades industriais inglesas,
que ele toma como objeto de estudo, né? Então, ainda ali um uso do método muito histórico, um recurso muito grande aos dados empíricos sobre a industrialização inglesa à época, né? Mas até isso muda com o tempo. Eu não posso, por exemplo, dizer que isso é economia hoje. Se eu me perguntar o que é economia hoje, a resposta é outra. Essa não é a resposta que vocês vão encontrar no manual. E não vão encontrar essa resposta no manual porque no final do século XIX o pessoal achou que não estava bacana, sabe? Que essa definição de economia não estava adequada. E naquele momento, que é o momento que a gente chama da Revolução Marginalista, no final do século XIX, é um período de intensas transformações também econômico-sociais e que se refletem na ciência econômica em várias transformações, tanto teóricas quanto metodológicas. E elas são tão grandes que a gente diz, olha só, aconteceu uma revolução no pensamento. Revolução, é sempre uma transformação radical, né? A gente usa o termo revolução sempre para se referir a essas transformações muito radicais. E a transformação radical feita pelos economistas neoclássicos, que depois a gente vai se chamar neoclássico, passam tanto pela definição do que é a ciência, de qual que é o objeto da ciência, quanto pelo método, né? Pelo entendimento de qual que é o método de fazer ciência. Então, de cara, ciência da riqueza, não. Posso resumir em uma frase também? É teoria da escolha racional. O Lionel Robbins, que é a formulação final, né? Que nos oferece a definição mais próxima da que conhecemos hoje, que é a da ciência econômica moderna, tá? Que é a do manual. Ele vai dizer, a ciência econômica é a ciência que estuda o comportamento humano, sempre que esse comportamento envolve a escolha entre o uso de meios escassos para fins alternativos. Porque a economia é uma ciência social. E ao mesmo tempo que é uma ciência social, ela é refratária às ciências sociais. Tem sido refratária ao longo do tempo. Mais recentemente, a partir dos anos 90, a gente tem o aparecimento de uma nova proposta de visão da economia, que é a economia feminista, que incorpora a teoria econômica, mas vai além disso, incorpora a análise a partir da inclusão. Por exemplo, quando a gente analisa a economia, não analisar só na média geral, mas fazer as análises a partir dos impactos sobre homens e mulheres, na classificação de sexo dos censos e das análises estatísticas, o impacto sobre homens e mulheres, que a gente percebe é diferente. Esses dois grupos sofrem impactos tanto das políticas econômicas quanto dos eventos econômicos de forma diferente. Os impactos econômicos também são diferentes entre pessoas brancas e pessoas pretas, pardas, indígenas e amarelas, que no Brasil se autodenominam assim, mas a gente percebe nas estatísticas que os dados são muito diferentes para grupos diversos, então isso deveria ser incorporado. Essa ideia vem muito da sociologia. Olha, talvez não ajude muito eu tentar dar uma definição, né, do ponto de vista do economista, né, mainstream, né? Até porque não é esse o meu perfil, eu não sou isso. Talvez seja de mais valia, se é que você me permite usar essa palavra, de mais valor, tenha mais valor. Ele fala em outros termos, né? Ele diria o seguinte: a esfera econômica é uma esfera que é um complexo social, que na sociedade do capital, nessa que a gente existe, que é organizada por uma lógica social, que nos obriga, nós humanos, a fazer de valor mais valor, de dinheiro mais dinheiro, socialmente falando. Toda essa nossa sociedade é organizada nesse sentido, de valorizar valor, de fazer de dinheiro mais dinheiro. Todo o aparato objetivo e subjetivo desse mundo, ele opera desse jeito. Então,
Nessa sociedade, a economia é um complexo social que constitui o complexo total que é a sociedade humana. Como acontece em todas as formações socioeconômicas que antecederam o capitalismo. Todas são assim. Né? O complexo econômico é um complexo dentre vários. Né? Eu diria, ele se encontra em relações de determinação, de reflexão com outros complexos. Pensa, só para dar um exemplo assim, pensa no complexo jurídico, do direito. É concebível, é possível que o complexo do direito tenha autonomia frente ao econômico? Me explico melhor. Imagine, olha, juridicamente eu estabeleço uma lei agora que o salário mínimo no Brasil é de R$50 mil. Acabei com o problema da pobreza, da miséria no Brasil? É evidente que não. Não é? Porque há um momento preponderante nessa determinação jurídico-econômico, no qual é o econômico que bota um limite, um balizamento para o tanto de variação, de espaço, de graus de liberdade, né, que o aparato jurídico pode vir a ter. Então, nesse sentido, o econômico é um momento predominante nessa relação. Tá claro? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, em toda a formação socioeconômica é sempre assim, o econômico se apresenta como um momento predominante. Não é que ele seja o mais importante, não é o mais importante. Mas nessas relações ele tem um momento ali que, enfim, o que nos obriga a bem entender o seu funcionamento para dar respostas. Agora, na nossa sociedade capitalista, há uma hipertrofia desse econômico. Né? Por quê? Porque a vida social, ela, como eu tentei lhe dizer anteriormente, ela é organizada por esse imperativo, por esse constrangimento lógico. Qual o constrangimento? A obrigatoriedade da sociedade humana de fazer de dinheiro mais dinheiro, de valor mais valor. E esse é um fim em si mesmo, uma tautologia. É um movimento social que não tem nenhum sentido para o indivíduo humano. É um fim em si mesmo. Né? É uma definição por verdade. Né? Agora, esse movimento do capital significa dizer o seguinte, ampliar o valor, lembrando que o valor aqui, bem entendido, ele tem por substância o trabalho abstrato. O valor é trabalho. Então, significa dizer o seguinte, nessa sociedade do capital, toda a atividade econômica envolve a ampliação permanente da quantidade total de trabalho produzida, de trabalho trabalhado pela sociedade. Nesse sentido, o capital se apresenta como uma não liberdade. Veja, se o capital é um constrangimento que obriga todo mundo a trabalhar para continuar trabalhando e trabalhar cada vez mais, ele é a própria negação da liberdade humana. A liberdade humana é no sentido de permitir que o humano se humanize, que o humano aperfeiçoe a sua sensibilidade, seus sentidos, a sua compreensão de mundo, o seu controle emocional, dos seus instintos, afetos, dos seus desejos. Isso é a humanização do humano, isso que nos afasta dos animais outros. Né? No mundo do capital, essas possibilidades são negadas para a maioria da população. É claro que para uma minoria isso é possível. A gente aqui é um exemplo disso, a gente tem essa possibilidade, mas a massa da população não, né? Por quê? Porque há uma hipertrofia do econômico. O econômico ele se torna um valor, um fim em si mesmo. Né? Produzir valor e valorizar valor, ele é o próprio fim da coisa e estrutura toda a sociedade. Mas uma parte importante do rendimento ou do não rendimento das pessoas não vem das capacidades delas, mas vem das possibilidades que elas conseguem no mercado de trabalho. Por exemplo, ao assumir a política de cotas no Brasil, por exemplo, a gente viu uma diferença nas universidades, a entrada de mais pessoas não brancas. Né? Então a gente se pergunta por que essas pessoas não estavam aí antes? É porque elas não tinham capacidade de concorrência ou a gente não dava oportunidades, né? Então, a discussão sobre melhoria da escola pública, por exemplo, tem a ver com gerar melhor capacidade ou capacidade igual, tanto para quem paga pela escola quanto para quem não pode pagar pela escola. A gente deveria gerar capacidades iguais, para que essas pessoas chegassem a possibilidade de elas chegarem na universidade ou concorrer no mercado de trabalho fossem iguais, se a gente proporcionasse a elas possibilidades iguais, né? Então, eu acho que e essa discussão sobre a diferença de capacidades e de possibilidades, ou de as pessoas não chegam lá porque não estão deixando elas chegarem lá, seja por conta de raça, seja por conta de gênero, é uma discussão que a sociologia traz há muito tempo. Mas dentro da economia tem algumas piadinhas de quando o seu trabalho não é bastante econométrico, o seu trabalho é de sociologia, como se sociologia fosse uma ciência menor.
Então, dentro do espaço da economia, tem uma discussão muito forte sobre a matemática, os modelos econômicos se sobreporem à discussão teórica em alguns momentos, né? Como se a matemática e os modelos econométricos, por sua exatidão, fossem melhores do que a discussão qualitativa, ou os modelos qualitativos, né? Ou a teoria que discute de forma qualitativa como a economia funciona, o que não é verdade, porque todos os modelos por matemáticos econométricos, eles têm por base hipóteses teóricas, e as hipóteses teóricas estão baseadas em teoria. Então, se a hipótese teórica é ruim ou eu não concordo com ela, não importa que o modelo dê um número exato, 3,25, mas o que esse número me diz é de onde ele saiu. Então, o Milton Friedman dizia, não importa as hipóteses de partida do modelo, importa a beleza matemática e o resultado exato. Bom, mas esse resultado exato está me dizendo o quê? Então, temas que antes não eram objeto da ciência econômica, inclusive, que o Adam Smith não diria isso é economia, passam a ser considerada economia em um determinado momento da história, né? Pós-revolução marginalista, no fim do século XIX. Então, a mudança no escopo da ciência muda a resposta sobre o que é economia, do mesmo jeito como um método, né, de fazer ciência, e adesão ao projeto positivista, de cientificidade. Aqui no curso a gente vai falar sobre esse tema já na disciplina de Pensamento Econômico 3, uma disciplina de terceiro período. E aí a ideia de transformar a economia numa ciência empírica, que não deve, enquanto ciência, tratar do não empírico, né, de fenômenos não empíricos. Então, por exemplo, teoria do valor, uma questão como essa, a origem do valor, que era uma questão central para os clássicos, Smith e Ricardo Marx, teoria do valor-trabalho, ela é abandonada pela economia neoclássica. O Jevons fala inconveniente. Essa palavra valor, ela deve ser abandonada. Ela é muito inconveniente. E é vaga, é imprecisa. E aí eu digo para os estudantes, ela é inconveniente por 2 motivos. Primeiro, porque ela revela o vínculo da economia com a ética. Olha aí o problema. Porque valores humanos, o que é bom, o que é ruim, que é uma questão política também, né? Quando você decide fazer uma política econômica, isso sempre envolve juízos, correto? Sobre o que é bom, o que é ruim, qual é a política correta, incorreta, adequada, inadequada. E você sempre opta, quando opta por fazer ou não uma política, em privilegiar determinados interesses em detrimento de outros. Porque, ok, né? O economista do jornal vai dizer, não, essa é a política econômica correta. Aí eu pergunto, é correta para quem? Essa é a política boa para quem? Porque é a política que vai beneficiar muitas vezes a do aumento de juros, da austeridade, sei lá, que vai beneficiar uma fração da classe capitalista, né? Ou a classe capitalista como um todo, etc. Não necessariamente é a política que vai beneficiar a classe trabalhadora. Mas a economia ela não quer ser isso, ela não quer ter relação com a política, ela quer se afirmar como uma ciência exata. Voltando ao início da nossa conversa, como uma ciência neutra, o que é impossível, mas é isso que ela pretende. E como é que ela tem essa pretensão e como é que ela tenta chegar lá, alcançar esse objetivo? Primeiro, não vamos falar dos valores, ou seja, não vamos falar do não empírico, não vamos falar de classes sociais, que é outra coisa que desaparece do vocabulário do economista. Eu desafio um aluno, desafio achar uma classe social no manual. Não tem. É indivíduo maximizador, é agente econômico, é consumidor, é firma. Não tem como não tem teoria do valor, debate sobre o valor. É preço. É preço. Ele diz, vamos substituir essa palavra por outra. Relação de troca. Ou preço. Porque aí preço é etiqueta, né, gente? Preço você vê. Você chega no mercado, tem tanta tabelinha de preço quanto a etiqueta presa no produto, dizendo, R$100. Isso aqui custa R$100. Então você desloca, aí é uma questão sobre o objeto da economia. Vamos olhar para o mercado.
Olha a superfície, para um plano mais aparencial, superficial, que é esse plano no qual os indivíduos, eles não estão errados, se confrontam como proprietários de mercadoria, vendedor, comprador, dono de dinheiro, dono de mercadoria. Realmente, ali naquele plano é todo mundo igual. Nesse plano mais superficial, fenomênico, o que importa são os preços de mercado, a proporção pela qual os objetos se trocam. Então, é uma transformação muito grande. Aí questões que antes eram pertinentes, porque eu disse assim, questões que não eram pertinentes passam a ser. Mas o inverso também é válido. Questões que antes eram pertinentes à ciência e interessavam ao economista, enquanto cientista, deixam de ser pertinentes. Aí desaparece. Conflito de classe. Não tem isso não, gente. É harmonia social. Harmonia social. E não é coisa de marxista. Classe, conflito de classe, teoria do valor. É bom deixar isso claro. É coisa de economista, clássico. É só olhar para o David Ricardo. Tem conflito de classe ali na relação inversa entre salário e lucro. E isso desaparece com a ciência econômica moderna, que surge pós-19. É a mesma coisa o método, né? O recurso ao método hipotético dedutivo, que é uma ideia da ciência, já do fazer ciência, associada à lógica, né? A ideia de que o fazer ciência envolve sempre o uso de um raciocínio lógico, hipotético dedutivo, é motivo pelo qual a matemática deve ser utilizada. Então aí a matemática aparece como sendo a linguagem adequada à ciência econômica, que lida com o empírico, que lida com os fatos, mas não só como uma linguagem, né? A matemática é como método, pensando na lógica matemática, e a ciência se torna isso. Então, o que é economia? E depende. Depende de para qual momento da história você está olhando. Olha como é difícil responder essa pergunta, né? Isso para não falar nas correntes. Aí, se você quiser, eu posso falar. Não, é uma boa pergunta, assim. A associação que se faz entre economia, o verbo economizar, né? E ao economizar, você faz uma poupança, você economiza, faz uma poupança, você guarda o seu dinheiro. Mas eu diria um pouco mais, assim, eu iria um pouco além, e aí eu iria talvez até no subconsciente, assim, do brasileiro, né, que é um estereótipo, que aí eu não vou entrar no mérito, mas se é correto ou não, se é justo ou não, mas é um estereótipo do brasileiro. Que é, eu economizei, eu levei vantagem, né, eu tirei uma vantagem, né. Isso está muito marcado na formação da identidade nacional, levar vantagem, né? Enfim, tem a lei de Gerson, tal, levar vantagem, né? Então eu economizei, e eu acho, além desse subconsciente, desse aspecto aí do subconsciente da identidade nacional, eu acho que tem ainda um adicional, né? Uma coisa extra, que é um regramento, que é quase um regramento cristão, né, religioso, né, ligado que a não observação desse verbo economizar e poupar seria pecado, ou seja, é pecado gastar, né? Então é por isso que o economizar, poupar é tão valorizado na nossa sociedade, porque o oposto disso, que é gastar, seria um pecado, seria um excesso, seria o pecado da luxúria, digamos assim, um dos 7 pecados capitais, né, que é a luxúria, é exatamente você se exacerbar no gasto, né? Então não economizar ou não poupar seria um pecado. Então ainda tem um aspecto religioso aí, né? Eu acho que o verbo economizar da economia, né, se a gente fosse pegar assim a psique, digamos, né, a psique keynesiana, né, indo pelo lado keynesiano da psicanálise, né, o economizar seria exatamente o oposto, seria gastar ou distribuir, né? Então eu falei, opa, beleza, hoje eu economizei, hoje eu distribuí, né? Eu fiz economia. O que é um gesto de economia? Um gesto de fazer economia, mas não fazer economia do ponto de vista de economizar, poupar.
né? Fazer economia no sentido de fazer girar a economia, né? De pôr a roda, a engrenagem da economia para girar. No sentido keynesiano, é o gasto, é gastar. Então você, hoje eu economizei, hoje eu gastei. E ao gastar, você está distribuindo, né? Você está distribuindo. Claro que depende do tipo de gasto, aonde você vai fazer esse gasto, mas se você, certamente não estamos falando aqui, já que é uma coisa bem atual, né? De gastar nas bets, loja de aposta e tal, aí você está, aí não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas se você vai ali, né, na beira ali da Baía da Guanabara, né, vai num pescador, né, um pescador artesanal, vai lá e compra o peixe dele, você fez uma economia, porque você comprou um peixe de um pescador artesanal. E por aí vai. É porque é o seguinte, eu entendo que uma resposta que eu te dissesse assim, como é que está a economia brasileira atual, ela seria muito mais interessante na boca de quem está estudando, por exemplo, macroeconomia, para quem está estudando aqui. Eu quis te instigar a fazer uma pergunta sobre o CAD, porque é o seguinte, primeiro, é a minha área de trabalho, eu trabalho com a área de política de defesa da concorrência, que a política de defesa da concorrência, na verdade, é uma política pública, em que ela tem que tentar preservar a concorrência nos mercados e evitar que aconteça o exercício abusivo de poder de mercado. O que isso quer dizer? Que empresas que têm uma posição dominante, sejam empresas muito grandes, usem essa posição dominante para fazer práticas anticompetitivas, né? Como, por exemplo, uma venda casada que seja responsável por lesar um concorrente, né? Então, ou, por exemplo, também julgar fusões e aquisições que concentrem muito poder de mercado e permitam que as empresas façam um exercício abusivo de poder de mercado. Então, por exemplo, quando a Sadia comprou a Perdigão, por exemplo, teve essa aquisição, o CAD, que é o órgão de defesa da concorrência brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, teve que julgar. Por que ele teve que julgar? Porque essas concentrações excessivas podem permitir que se exerça esse poder de mercado geral de uma maneira abusiva, né? Quando a Disney comprou a Fox, quando a Microsoft comprou a Activision, por exemplo. Então, eu quis um pouco falar sobre o CAD, mas não é só porque é a área que me interessa, que eu trabalho e tal, mas é porque a gente está passando por um momento muito particular na história da defesa da concorrência brasileira, que tem muito a ver com o mundo atual, que são as Big Techs e as plataformas digitais, né? A gente está... o surgimento desse tipo de agente, né? Uma plataforma digital e depois essas Big Techs, elas desafiam o nosso próprio entendimento sobre como funciona a economia, né? Quando a gente pensa a microeconomia, ela basicamente é lá, teoria do consumidor, teoria da firma, tem um equilíbrio parcial, né? Que você estuda mercados específicos, tem um equilíbrio geral, que você estuda todos os mercados se influenciando mutuamente, tem as falhas de mercado, etc. Toda a teoria econômica, a microeconômica, neoclássica, tradicional, ela é construída pensando que você tem uma firma convencional, que produz produtos e que, por exemplo, o custo marginal é crescente, como você estudou, né? Então o custo marginal vai crescendo com o tempo. Uma plataforma digital, ela não tem custo marginal crescente, ela tem custo marginal decrescente. Por quê? Imagina quanto é que é o custo gerado para a Netflix para ter uma pessoa a mais assistindo. É muito baixo. Então, como esses bens são intangíveis, por exemplo, o custo marginal é crescente. Toda a teoria microeconômica é feita com custo marginal crescente. Se ele é decrescente, a gente não tem ferramenta para analisar. Não é que a gente não tenha ferramenta, mas já toda aquela teoria está desconstruída. Além disso, essas plataformas são marcadas por efeitos de rede. O que é um efeito de rede? Um efeito de rede é quando a utilidade que você dá para um serviço depende de quanto mais pessoas usam, tipo uma rede social. Quanto mais gente está na rede social, mais utilidade gera para você. Não existe uma utilidade intrínseca da rede social, não é igual comer um pão, você tem a satisfação. A rede social, você tem a satisfação que depende da quantidade de pessoas. Então, esses processos de você ter efeitos de rede, eles geram muita concentração de mercado. Assim como ter baixo custo marginal, economias de escala, economias de escopo. Então, as plataformas digitais têm uma série de características econômicas que, por um lado,
desafiam o uso da microeconomia tradicional para entender, porque a gente precisa de teorias alternativas, e além disso, ela também gera uma dificuldade para a política de defesa da concorrência analisar os casos em que envolvam plataformas digitais. Porque se todas as ferramentas são construídas baseadas numa microeconomia que não vale, você tem uma dificuldade. E além de ter essa dificuldade de ferramentas, as investigações de, por exemplo, uma conduta anticompetitiva que uma plataforma digital possa ter feito, ela é demorada. E as plataformas estão fazendo isso o tempo todo. Então, essa combinação de insuficiência de ferramentas e você ter essas investigações demoradas e tal, fez com que a defesa da concorrência entendesse que ela não é suficiente para lidar com plataforma digital. E isso é algo sem precedente. E se você pensar assim, a Big Tech ela não tem um grande recurso natural. Antigamente, as maiores empresas do mundo eram, sei lá, petrolíferas, né? Ela não tem um recurso específico. Né? O que o Google tem? Ele tem um recurso natural que ninguém tem? Não. A Apple tem um recurso natural que ninguém tem? Não, eles têm, na verdade, plataformas que são muito concentradas, com tendência a continuar sempre muito concentradas, e donos de uma infraestrutura digital que outras empresas não têm acesso. Isso dá a elas um poder absurdo, um poder não só no sentido econômico, mas também um poder político, né? Então, isso é algo que fez com que se entrasse no debate de regular essas plataformas de uma forma diferente, e o Brasil está entrando agora nesse debate. No ano passado, o Ministério da Fazenda fez um relatório em que ele faz uma proposta assim, de mudar esse marco regulatório e adotar uma regulação nova para essa plataforma, que é algo que o Brasil está enfrentando nesse momento e que é algo que a gente vai certamente lidar nos próximos anos. Assim, né? O governo ainda não encaminhou um projeto de lei, mas ele publicou um relatório para o Ministério da Fazenda com entendimento, né, de como deve ser essa regulação. Isso eu acho que a gente vai ver bastante. Assim, esse assunto é um assunto que é extenso, falaria por 5 horas aqui, mas isso é um resumão. O que eu reputo como interessante na UF é que aqui você tem, nós somos 54 professores. Nós temos professores que trabalham desde o campo do marxismo, como é o nosso caso, passando pelos keynesianos, desenvolvimentistas, institucionalistas, neo-schumpeterianos, keynesianos, pós-keynesianos, até chegar um pessoal, a turma que trabalha mais no campo da ortodoxia, sem esquecer os colegas que trabalham com as questões do mercado financeiro. Então, você tem um leque, um gradiente de possibilidades para os alunos que outras universidades não cobrem, outras faculdades de economia não ofertam, né? Mas mais ainda, essa riqueza teórica, ela se reflete no nosso currículo. A gente conseguiu montar um currículo na graduação que oferta para os alunos o contato e o acesso, né, a essas várias vertentes. Então não dá para falar que o curso é marxista, que o curso é keynesiano, que o curso é ortodoxo. Ele é um pouco disso tudo. Significa dizer o seguinte: o nosso aluno, ao chegar ao final da sua trajetória de formação profissional, na graduação, ele é um sujeito que conhece as várias vertentes no campo da teoria econômica, né? E eu, na minha experiência, avalio que isso é algo valorizado para o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho valoriza o sujeito que consegue ter essa visão dos vários corpos teóricos. Mas por que não? Não se trata de um mero ecletismo. Porque fora do campo do Marx, que aqui a gente está falando de teoria crítica, é outra coisa, mas fora desse campo, se você opera dentro da lógica do capital, no interior do arco do capital, é muito evidente, do meu ponto de vista, que existem momentos em que uma teoria vai ser mais aderente aos fatos, ao mundo real, no outro momento será uma outra teoria e assim vai. Então, daí a importância do economista conhecer as várias teorias. A depender da conjuntura do contexto, uma teoria vai ser mais aderente do que a outra. Só para dar um exemplo assim, enfim, trivial. Você pensa, a gente está falando há pouco de inflação e hiperinflação, você tem o que explicava a teoria do período hiperinflacionário brasileiro, era a teoria da inflação inercial, né? Ora, notadamente, a inflação inercial, ela hoje não tem muita aderência aos fatos, né? Hoje você tem uma outra estrutura, né? um outro conjunto de variáveis que caracterizam melhor o fenômeno inflacionário. Entretanto, não significa que a gente vai jogar fora aquela teoria da inflação inercial. Eventualmente, ela pode voltar a ser útil em certos contextos, né? Em certas conjunturas.
Então, nesse sentido, né, conhecer as várias vertentes, as várias teorias, eu acho que qualifica e enriquece a experiência e as condições de melhor colocação no mercado de trabalho por parte dos nossos alunos. Eu acho que isso é uma riqueza da nossa instituição aqui, da nossa faculdade. Né? E histórica, isso é uma coisa muito antiga. Né? Desde que eu cheguei aqui, ele tem mais ou menos esse perfil. Né? Desde 89. Então, eu acho que tudo é economia. O preço do pão na padaria é economia. A favela né, a casa na favela que desabou no temporal, isso é economia. Então, a gente está permitindo que as pessoas morem em lugares perigosos e que tenham, né, que em chuvas, enchentes, a gente, né, tenha desastres com mortes de pessoas. A gente permitindo que se avance sobre o espaço da Amazônia, do Pantanal, destruindo em prol de um grupo que é grande exportador. Mas qual é o custo disso? Dá para a gente produzir e exportar sem destruir, sem causar desigualdades, sem expulsar as pessoas da sua terra, né? A gente está expulsando as populações caboclas, as populações indígenas, em prol de um avanço tecnológico, econômico, que não está muito claro para a gente, né? Então, acho que isso tudo é questão econômica. Exploração do petróleo numa área de reserva, num rio importante, numa área de equilíbrio ecológico frágil, é uma questão econômica. Mas é uma questão econômica que a gente não deve levar em conta só o que vamos ganhar com isso, mas o que vamos perder, né? Estive recentemente num congresso nos Estados Unidos, me incomodou muitíssimo a quantidade de coisas descartáveis utilizadas. Então, numa cafeteria, a pessoa pergunta, você vai tomar aqui ou vai levar? Não, vou tomar aqui. Mesmo tomando aqui, ela me dá um copo descartável. Porque economiza na lavagem. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no preço do copo o preço de se desfazer isso na natureza. Como é que a gente vai desfazer esse lixo? Recolher o lixo e depois fazê-lo desaparecer e não ter impacto na economia. Como é que a gente faz isso? Então, eu acho que aquela história da teoria ortodoxa de o preço está correto, para mim o preço está muito incorreto. Porque o preço não está levando em consideração o impacto econômico hoje. Então, a gente continua fazendo coisas que são ruins para a ecologia porque o preço daquela coisa é baixo. Então, o preço está errado, né? Então, o preço está injusto. Não está representando o que ele é. Se para produzir soja eu destruir metade do Pantanal, eu tenho que colocar no preço da soja qual é o preço de recuperar o Pantanal. O Pantanal é uma fonte de riqueza ecológica de animais, é um biossistema frágil que necessita do seu espaço, do seu tamanho. Eu não posso simplesmente reduzir o bioma do Pantanal num zoológico. Não vai ser suficiente, não é isso. Nós vamos transformar a Amazônia num jardim botânico? Aqui estão todas as árvores que estavam representando. Não é a mesma coisa. Então a gente tem que pensar economia, como que a gente pode evoluir economicamente falando, mas a gente tem que evoluir com qualidade e com inteligência. Hoje o mercado está muito forte, a concorrência, o liberalismo está muito forte, essas discussões ecológicas estão tendo pouco espaço de chegar. Apesar da gente ver muita gente se mobilizando, todo mundo que está se mobilizando tem pouca voz. Tem muita gente se mobilizando, mas tem pouca voz. Então, o espaço de voz não é representativo do que a sociedade quer. A sociedade quer algo diferente, o espaço de voz é muito menor. Isso é economia. Porque a gente está discutindo o papel das instituições econômicas. Qual é o papel delas? O papel delas é também de preservar a economia o Estado, a biodiversidade, a qualidade de água, de ar, qualidade de vida para as gerações futuras. Isso é economia. Por isso que eu digo que a posição de economia é uma posição política. Porque é uma discussão que vai muito além de um modelinho econômico que diz que a inflação deveria... Por que a gente quer uma inflação tão baixa no Brasil? Para chegar aonde? Não está muito claro isso. Na época do governo anterior, a gente teve inflações baixíssimas com taxas de juros baixíssimas. Dentro do modelo ortodoxo, isso geraria grande crescimento. E não tivemos crescimento nenhum. Então, basta buscar inflação baixa que a gente vai conseguir ter uma resposta econômica suficiente. Acho que isso tem que ser colocado na mesa.
Estamos buscando uma inflação baixa desde 1999 no Brasil, mas no mundo inteiro desde 1991. E vimos melhoria de qualidade de vida na economia mundial? Não. Vimos aumento de desigualdade, piora da qualidade do emprego, piora da qualidade do mercado de trabalho e piora das condições ecológicas. Dá para reparar que eu já sou um pouco antigo pelos meus cabelos brancos, né? O que significa dizer que eu sou de uma geração que atravessou um período de hiperinflação no Brasil, inflação muito alta. Então, desde muito jovem, essa questão da economia atravessava as nossas vidas. Era um tempo que você tinha a inflação mensal muito alta, né? Tudo era corrigido pela inflação passada, chamada inflação inercial. Então, o debate econômico era direto, né? E lembro também que os programas de estabilização macroeconômica, o primeiro deles, o Plano Cruzado, trouxeram assim, um interesse muito grande pela graduação em economia. Porque naquele momento, eu estou falando do ano de 86, tem muito tempo, eu já fazia graduação em economia e vivenciei isso, né? A procura, né, pelo curso aumentou substantivamente, porque de fato era um problema que a sociedade enfrentava no seu cotidiano, na vida cotidiana, e ali se percebeu que era possível controlar, né, esse surto hiperinflacionário com medidas econômicas, de teoria econômica, né? Então o contato imediato foi esse, né, assim, muito a vida cotidiana, a vivência, né? E compreenda que um quadro de inflação muito alta é um quadro de concentração de renda. Então era um período em que a vida da classe média e da população de mais baixa renda ela ficou muito apertada, estrangulada, né? Muito difícil. Então era muito evidente, né, os problemas que a economia atravessava naquele período. Estou falando dos anos 80, né? Sim. A partir de 82, mais precisamente. O que dá para te dizer é o seguinte, tratando de Brasil, né? Durante um bom tempo tínhamos o país, a nação, a ideia de construir uma nação. Essa ideia existia e era esposada, né, defendida por muitos economistas e por agrupamentos políticos partidários, né? Você tinha a ideia de constituir uma nação desenvolvida, a ideia do desenvolvimento, do ketchup, e isso funcionou por um bom tempo, né? Eu lhe diria que com o advento desse período hiperinflacionário e todas as políticas no campo econômico voltadas para o controle da hiperinflação e correlatos, né? Lado certo da economia, balanço de pagamento, câmbio, etc., as questões ligadas ao projeto de constituição de uma nação desenvolvida, do ponto de vista do capitalismo, né? Isso se perdeu. Eu lhe diria que desde o início dos 90 não se tem um projeto de desenvolvimento nacional, de constituição de um capitalismo brasileiro. Não estou com isso dizendo que eu defenda algo parecido, só para deixar registrado, não é essa a minha figuração de mundo, enfim, todo o meu estudo e minha produção teórica tenta mostrar a possibilidade de constituir uma sociedade para além do mundo do capital. Então, mas pensando como economista, né, que a gente forma, tradicional, o que domina no âmbito da profissão, eu vejo uma carência de projeto. Bom, a economia brasileira, o Brasil, né, de maneira geral, a gente tem que entender o Brasil, o lugar, né, o espaço que o Brasil ocupou nessa evolução, né, do capitalismo, na história econômica recente, pegando aí desde sempre, né, quer dizer, desde que o Brasil foi colonizado por Portugal, passando pela colônia, pelo Império, depois a Revolução Industrial, né, como é que ela impactou no Brasil, nas relações econômicas exteriores brasileiras, relação do Brasil com Portugal, com os Estados Unidos, com a própria Inglaterra, enfim, o lugar ocupado pelo Brasil historicamente, né, que sempre foi um lugar subalterno, né, um lugar subalterno de dependência em relação aos grandes centros, né? E o Brasil ainda não conseguiu sair dessa posição de dependência, né? Para isso, o Brasil teria que ter isso só depende do Brasil, a meu ver, depende do Brasil, depende da sociedade brasileira, depende das classes, né, sociais, econômicas que atuam no Brasil,
não só das elites, mas também das classes populares, da classe média, enfim. Depende da sociedade brasileira encampar um projeto de nação, né? Um projeto de nação soberana, um projeto de nação que tem tudo para exercer um papel hegemônico na América Latina, na América do Sul, América Latina. Eu acho que para isso a gente teria que, sem abrir mão, né, de uma posição de liderança, por ser um país continental, por ser um país com peso relativo muito grande na América Latina, sem mão de abrir essa liderança, mas fazer uma aliança, digamos assim, com os países da América Latina, né, começando pelo Mercosul e vai estendendo essa aliança para todos os países. Eu acho que só assim o Brasil consegue se firmar no cenário internacional, a partir de uma aliança regional, né? A economia do Brasil hoje é reflexo dessa dependência histórica, dessa relação histórica que a gente tem, né, com o centro dos países capitalistas, né, Europa, Estados Unidos, a Ásia, né? E para sair dessa posição periférica, a gente tem que mexer as peças no tabuleiro, a gente tem que fazer outras alianças, né? O Brasil vem tentando por meio do BRICS, mas eu acho que uma aliança fundamental aí, eu acho que é a aliança regional, território da América Latina, né? E a partir daí sim poder pensar em outras alianças, outras redes de cooperação no hemisfério sul, mas eu acho que é fundamental a gente começar do berço, nosso berço é a América Latina, né? E a política econômica vai sendo conduzida muito no curto prazismo, né, como reação às condições que nos são impostas pelo cenário internacional, né? Se você não tiver um projeto de nação, fazer um programa, né, plurianual de desenvolvimento, né, uma coisa pensada, os próximos 20, 30 anos, o que a gente vai querer, né, e em torno desse projeto fazer um pacto da sociedade brasileira, dificilmente a gente vai sair desse lugar, né? De modo geral, eu acho que a gente pode dizer que, primeiro, a economia é produção e distribuição de riqueza. Beleza. A ciência econômica ou pode ser discutir como que são alocados os recursos, ou como esses recursos são gerados e distribuídos também. Então, acho que a resposta, não sei se ficou muito claro, mas eu acho que isso é um grande hábito na economia, na verdade. A gente para responder uma pergunta, a gente gera 4. Então, assim, basicamente, é difícil você esclarecer sem gerar mais dúvidas, mas isso que eu acho legal também da área. Sim, está gravando. Pode começar quando quiser. A inteligência artificial entendeu o que a gente está fazendo. Que medo, um pouco de medo. Mas esse paralelo, mesmo com a economia doméstica, ele é inadequado. Então, ok, você ensinar o sujeito a lidar com os seus recursos de maneira saudável. Olha, não pode gastar mais do que ganha, porque isso no longo prazo é insustentável. Vai viver de empréstimo e tem que pagar juros, enfim. E as pessoas tendem a fazer um paralelo entre a economia doméstica e a economia nacional, né? Olha aí, o superávit primário, o governo não pode gastar mais do que ganha. Pode sim, porque a forma como a nação funciona, a dinâmica de funcionamento, não tem nenhum paralelo, né, análogo com a família, com o que acontece dentro de uma economia doméstica. Então, eu acho isso, assim, que a analogia, né? Tanto a ideia da economia como sinônimo de economizar, quanto qualquer analogia entre a dinâmica de funcionamento do sistema econômico e o que é uma economia do lar, porque a origem da palavra economia vem daí, né? Do grego, oiko, com nomos, que é a administração / organização da casa. Eu podia ter te dado essa resposta antes, sobre o que é economia lá do grego, a etimologia da palavra. Dá para fazer e tem alguma relação, né? Você vem pegando pela etimologia da palavra, conseguimos chegar na economia ali no momento da sua formação como uma ciência relativamente autônoma, que descende da filosofia moral, mas que se distancia dela, né? Então hoje, quando você vai pensar numa economia nacional, que aí também não dá para ser discutida sem relação com o contexto internacional, com o que está acontecendo com a economia mundial.
Então agora, muito incógnita, a gente está ainda esperando para ver qual é o efeito da política econômica do governo Trump, do tarifaço, da guerra tarifária sobre o mundo, envolvendo as maiores potências econômico-mundiais. Assim, o que vai acontecer com o Brasil, como o Brasil vai reagir a essa política, como pode reagir, qual vai ser o impacto, isso tudo a gente só pode saber depois, e isso é algo importante de ser dito também. A questão da economia não ser uma ciência exata. Dá para prever ou não dá para prever? Dá para prever, cara. Economista é evidente? Não é evidente. Tá, normalmente erra, pior do que o vidente. E nas suas projeções. Mas por quê? Porque é ciência social, porque envolve diversas variáveis. São tantas variáveis envolvidas nos problemas, envolve gente, envolve pessoas, as decisões pessoais, e tudo isso afeta os rumos da economia, né? O que acontece ou não acontece, motivo então pelo qual é muito difícil você fazer projeção, né? Utilizar uma modelagem para fazer projeções econômicas e previsões. Falham bastante, mas acho que dá para entender, né? Porque falham porque nenhum modelo desse consegue dar conta dessas variáveis que, né, das incertezas, enfim. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata.